Shalom Lecolão. O que sabemos sobre o que Deus acha da sociedade e o que mais importa para Deus, a família ou a sociedade? Então, iremos ler aqui na Torá, no nosso livro sagrado, em Bereshit, no versículo 5 do capítulo 6 de Bereshit, o que Deus acha da sociedade. Diz o seguinte: viu Yehová que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má, só má, continuamente. Então, o que está escrito aqui no nosso livro sagrado é que há milênios, há mais de 6.000 anos atrás, a gente vê o que Deus pensa da humanidade, do ser humano, ou seja, do ser humano que compõe a sociedade. E o que nós encontramos é o que está escrito aqui no versículo 5 do capítulo 6 de Bereshit, que diz: e viu Yehová que a maldade do homem se multiplicava. A maldade do homem já se multiplicava há milênios atrás. Quando se fala um homem, está se falando ao humano, que a maldade do ser humano se multiplicava sobre a terra. Olha, há milênios atrás, há mais de 6.000 anos, segundo o nosso calendário. E diz: e que toda a imaginação dos seus pensamentos, dos pensamentos de seus corações, era só má, continuamente. Então, se a maldade se multiplicava há milênios atrás, e Deus já observava que a maldade no ser humano era má, só má, continuamente. Então, o que é que Deus acha milênios depois? Se milênios atrás Deus já via a sociedade dessa forma, então milênios depois, como é que Deus vê a sociedade? Então, o que nós reparamos é que Deus não condena o humano, porque se fosse assim, Deus teria condenado Noé e sua família. Mas o que nós vemos é que Deus ordenou que Noé construísse uma arca. E se preparasse para o que havia de acontecer à humanidade, porque Deus se irritou com a maldade humana. E o que nós vemos é que Deus, depois de Noé ter construído a arca, Deus ordena que Noé e sua família entrem na arca. E nós vemos ali o Mashiach de verdade, o Mashiach que salva, o Mashiach que salvou a sua família e também salvou o ser humano da extinção. E esse Mashiach, o primeiro Mashiach da humanidade foi Noé. Então Mashiach para nós tem que salvar. Se alguém se denomina Mashiach e não salva de verdade, para nós ele não é o Mashiach, ele é o impostor, porque ele se manifesta como Mashiach, mas ele não tem os, digamos assim, ele não age como Mashiach. Ele não é Mashiach porque ele não é um salvador. Então, vemos aí o primeiro Mashiach. Salvou sua família. Noé entrou na arca juntamente com sua família e todos foram salvos. Então, vemos Deus observar que a maldade do ser humano se multiplicava continuamente, há milênios atrás. E milênios depois, como é que Deus está vendo a sociedade? Então, o que nós podemos destacar a família da sociedade. Então, a família de Noé não se fundiu
com a sociedade da época. E se assim fosse, então nem mesmo Noé e sua família teriam se salvado. Porque se você se funde com essa sociedade sodomita, com a sociedade de hoje, a sua família vai se corromper, você vai se corromper, porque, lamentavelmente, a sociedade é corrupta. Então, para que eu vou falar de alguém que vende entorpecente, se eu nunca vi em toda a minha vida, e também nunca ouvi falar que um traficante, ele obrigou alguém a usar um entorpecente? Eu nunca ouvi falar que um traficante fosse de porta em porta oferecendo, e se não comprasse entorpecente, a pessoa seria morta. Então, onde está realmente o pior? Quem vende ou quem compra? Se a montanha não vai a Alá, Alá vai até a montanha. Ou seja, se a montanha não vai até Alá, Alá vai até a montanha. Então, o que nós vemos é que traficante nenhum vai à porta de ninguém. São as pessoas que, por livre e espontânea vontade, porque são adultas, e as pessoas têm livre arbítrio, e vão, por livre e espontânea vontade, até a boca, comprar o seu entorpecente para usar. E nós vemos aí que o problema não está em quem vende, o problema está em quem compra. Porque já vi mercadinho que fechou porque não tinha clientes suficientes, as mercadorias mofavam, as mercadorias se venciam nas prateleiras, e já vi mercadinho falir porque não tinha compradores. Mas tem uma coisa que não vai falir nunca, é boca de fumo. Por quê? Porque o problema não está em quem vende, mas em quem compra. Então, o problema maior não está em quem vende, mas em quem compra. Só existe boca de fumo porque existe quem compra, quem gosta, quem vai até lá comprar. E geralmente quem oferece, quem influencia não é o próprio vendedor, é um colega, é um amigo, que usa e influencia o outro. E quem não tem, quem vive de fraqueza, que não tem força suficiente para viver no mundo, no submundo que vivemos hoje, cai na fraqueza e vai experimentar, e depois do experimento vem outros acessos, que pode terminar em vício ou não, mas se torna crente. Então, para que falar de bandidos declarados, se alguém que vende é um criminoso? Por que falar do criminoso declarado que vende entorpecente, se existe o criminoso não declarado que trabalha todo dia no lícito, mas comete crime de injúria? Espera aí. Então, se condena o criminoso declarado que vende entorpecente, mas o sujeito ele injuria. Isso também não é crime? É crime. Então, o que é que um criminoso que comete crime de injúria está incomodado com a vida de quem vende entorpecente, de um criminoso declarado? Que pelo menos não tem hipocrisia, não tem a falsidade de estar se escondendo por trás de um trabalho, principalmente braçal. Uma atividade ilícita, mas o sujeito se esconde e enche a boca de trabalhador para cometer crime de injúria. Isso também não é crime? Por que pessoas que cometem crime de difamação se incomodam tanto com a vida de criminosos declarados, se escondem por trás de um trabalho para continuar cometendo seus crimes de injúria, ou seja, de difamação?
Difamação também não é crime? Então já está aí, já são dois crimes. O sujeito está injuriando alguém e difamando alguém. Já cometeu dois crimes. Então é um criminoso e já tem dois crimes cometidos: injúria e difamação. E por que eu falar do criminoso declarado que vem de entorpecente? Se o sujeito que difama, que injuria, também comete o crime de calúnia, isso também não é crime? Também é crime. Então o sujeito que trabalha todos os dias, em que esses repórteres, que se autodenominam repórteres policiais, na verdade são repórteres que divulgam crimes, que falam sobre atos criminosos, mas eles esquecem que trabalhar no braçal não é suficiente. Tem que parar de cometer crime de injúria. Tem que cometer, porque também é injúria, porque injúria também é crime. Tem que parar, não é apenas trabalhar e achar que pode cometer crime de injúria, porque o cara que trabalha no braçal, ele está acima da lei, ele pode cometer crime de injúria tanto que quiser, porque ele é um trabalhador. Ele pode cometer crime de difamação tanto que quiser, porque ele está acima da lei, ele trabalha. E porque trabalha, pode cometer crime de difamação e difamar alguém. Então, por que essas pessoas estão tão incomodadas com a vida de criminosos declarados? Se esses criminosos que cometem crime de injúria, difamação e calúnia, que já são três crimes diferentes, distintos um do outro, e às vezes intensificados, porque o crime de injúria, difamação, de calúnia está relacionados a uma etnia ou a uma religião, a uma pessoa que pratica uma religião da minoria. Então, não é um criminoso também? É um criminoso também. Eu acho que as pessoas deveriam tomar o conselho do seu Deus e praticar o que o seu Deus ordenou, que foi que tirar o argueiro do olho para poder tirar o argueiro do olho dos outros. Deixa de cometer crime de injúria, depois tu critica o criminoso declarado. Deixa de cometer crime de difamação, depois tu critica o criminoso declarado. Deixa de cometer crime de calúnia, aí depois tu critica o criminoso declarado, porque assim é bom. Se esconder por trás de trabalho é lícito, e ser um criminoso, e às vezes o criminoso declarado tem apenas o crime de vender entorpecente. E o criminoso que trabalha todo dia e se esconde por aí, acha que está acima da lei, que pode cometer esses crimes o tanto que quiser, ele acha, ou seja, tem a ficha maior do que o criminoso que comete apenas o crime de vender entorpecente. Então, para que eu vou falar de criminoso declarado? Se está cheio de criminosos aí cometendo crimes aí, como se fosse comum. Comete crime como se não fosse crime. Então, além desses três crimes, injúria, difamação e calúnia, o sujeito está cometendo crime de incitação ao ódio, que é o crime de ódio, que comete o crime de ódio contra uma pessoa de outra etnia, uma pessoa que pratica uma religião diferente da dele, uma religião da minoria. Então por quê? O sujeito já está cometendo um quarto crime, crime de ódio, crime de incitação ao ódio, ameaça. E se a pessoa em um acidente de trânsito, por exemplo, a pessoa pode responder por crime de omissão. E outros crimes também, a pessoa pode responder por outros crimes também por omissão. Então, o sujeito que calunia e o outro, pessoas que fazem maldade, e outros que apoiam, que ri, que aplaude, que vira uma torcida organizada do difamador, ele é um criminoso também, ele é cúmplice nesses atos. E o criminoso está se sentindo apoiado pelo outro criminoso que faz parte da torcida organizada
do difamador, caluniador, injuriador, praticante de crime de ódio, incitação à violência contra uma pessoa que às vezes não está incomodando a ninguém a não ser com sua presença. Pessoas que estão incomodadas com a vida das pessoas que vivem sua vida normalmente sem estar cometendo nenhum crime ou fazendo nada de errado e sem dever nada para trás pessoas. Então existem os criminosos que são cúmplices, que são torcidas, que compõem a sociedade atual. Então, para nós continuamos defendendo a família. E se tu quer salvar a tua família, tira ela do meio dessa sociedade. Porque eu mesmo pensei que eu era o único no mundo assim, mas existem realmente muitas outras pessoas que se comportam como eu, que não gostam de perder tempo ouvindo conversa fiada de sujeito que se aproxima só para falar da vida alheia, a vida dos outros, incomodado com a vida de fulano, de cicrano, só para contar fofoca e falar besteira. Eu não aturo um sujeito e não quero papo nem conversa com um sujeito, só fala besteira. Pode falar alguma coisa útil, alguma coisa de proveito, uma conversa saudável. Não precisa ser de religião sobre religião. Tem tanta coisa seculares aí que são saudáveis para se conversar. E a pessoa se aproxima para estar falando da vida de alguém, para estar difamando alguém, injuriando alguém, sem prova alguma do que está falando. Então, quando se trata de Deus, a gente vê que Deus, Ele mandou o dilúvio porque exatamente a gente vê que Deus destacou a família da sociedade daquela época. Porque Deus poderia ter mandado o dilúvio e acabado com tudo, mas Ele salvou uma família. Nós vemos que Deus condenou a sociedade, mas salvou a família no tempo de Noé. Então, para que perder tempo? Estar no meio, querer aprovação externa de uma sociedade como essa, uma sociedade imunda como essa, e acha que o errado é você, por você ser diferente, e não querer fazer parte da manada, ser como Noé. Vamos, Noé, não, eu vou ficar construindo a arca aqui. Vamos lá, Noé, vamos fazer isso, aquilo, outro. Não, eu estou ocupado agora. Vamos lá, Noé, fazer não sei o quê, vamos fazer isso, aquilo, outro. Não, eu agora não posso. Eu estou terminando aqui de fazer uma peça. Nunca tem tempo para esse tipo de coisa, certamente era o comportamento de Noé. Não estava no meio da manada. E foi por esse motivo que Noé se salvou. Então, é incrível como uns fazem maldade e os outros riem. Os outros aplaudem, os outros apoiam e são cúmplices. São torcida organizada dessas pessoas que fazem a maldade. Então, se nós olharmos para a justiça, porque eu sempre vi policiais condenando a justiça, que eles prendem e a justiça solta. E o que eu vejo é que apresentam a justiça como se fosse cega. Tem uma estátua da justiça que representa a justiça, mas só que essa estátua mostra a justiça cega. Na verdade, a justiça, eu acho que essa imagem, ela não representa a justiça real, porque a justiça real, ela não é cega. A justiça real, ela tem olhos de águia. A justiça real não aceita condenar ninguém sem provas. Para a sociedade, você é condenado até que se prove o contrário. Para a sociedade, você é culpado até que se prove o contrário. Mas só que a sociedade não procura ouvir a tua versão e não quer saber da tua versão. E se te procura para fazer alguma pergunta, já tem a opinião formada. Ali é somente com malícia mesmo. E vai continuar pensando negativo acerca de você. Já a justiça não. A justiça, para a justiça, você é inocente até que se prove o contrário. Então a justiça não vai te condenar enquanto
não houver prova suficiente, testemunhas para a justiça não é o suficiente, tem que ter provas concretas para se condenar alguém. E quantas pessoas já foram presas inocentemente? E por que foram presas inocentemente? Porque, na verdade, forjaram provas contra essas pessoas, enquanto o verdadeiro criminoso continuou solto, lamentavelmente. Então, para a justiça, você é inocente até que se prove o contrário. Para a sociedade, você é culpado até que se prove o contrário. Embora a justiça quer ouvir a tua versão, a sociedade não quer ouvir a tua versão. Se você... Quantas pessoas dizem, não existe vítima da sociedade? Não pode se generalizar. Mas existe sim vítimas da sociedade. Se você é diferente, se você não segue o padrão da sociedade, se não é suficiente para a sociedade, para a maioria, você seguir as leis do país, você não ser um criminoso, não seguir as leis do país, ou seja, seguir as leis do país não é suficiente para a sociedade. Você tem que seguir o padrão dela, o padrão da sociedade, o padrão da maioria. Então, se você realmente é uma pessoa que não pratica crime, você não é um criminoso, você leva a sua vida de forma lícita, mas para a sociedade você, digamos assim, você está errado, porque você não é igual, você não segue o padrão deles. Então, eu não condeno e vejo e entendo muito bem a ação da justiça, porque a justiça às vezes é injusta, mas na sua maioria ela é mais justa do que a própria sociedade. O que nós observamos é que a justiça não acredita na sociedade. A justiça não confia na sociedade. Não basta alguém se tornar alvo da sociedade e essa pessoa ser difamada, injuriada, caluniada, porque isso não vai ser suficiente para a justiça condenar, para a justiça intimar essa pessoa e condená-la por qualquer crime pelo qual ela é acusada pela sociedade, porque para a justiça não é suficiente. A justiça não se baseia em fofocas, em boatos. Boatos não servem para a sociedade, ou seja, não servem para a justiça. E se a sociedade fosse como a justiça, você fosse inocente até que se prova o contrário, se as pessoas que compõem a sociedade exigissem provas concretas, seria diferente. Então, existe uma coisa que, quando você faz boletim de ocorrência, que deixa claro logo no início, que fazer uma falsa acusação de crime contra uma pessoa é crime. Então, se você acusa alguém de crime e você está mentindo, você é quem se torna criminoso. Para a justiça é assim que funciona. Então, lamentavelmente, o que nós vemos é uma sociedade que não condena quem está injuriando, condena o injuriado. Então, o que nós vemos é uma sociedade que condena a vítima e absolve, na verdade, o autor do crime. Então, se o criminoso que pratica o crime de injúria fosse condenado pela sociedade, injúria é crime e é um grande erro cometido pela pessoa que está cometendo um crime de injúria com base em boatos, fofocas de pessoas que levam a vida que certamente é uma porcaria, porque eu acredito que quando uma pessoa está incomodada com a vida de alguém é porque aquela vida daquela pessoa está uma porcaria, porque eu acredito que é assim, aquela pessoa está chorando no banheiro, ri lá fora, mas chora no banheiro, vive um inferno na vida dela, vive uma porcaria de vida, e ele se incomoda com a vida de alguém, porque a vida dele está pior. Quando alguém se incomoda com a vida de alguém, é porque a vida dele está pior que a vida daquela pessoa com a qual ele se incomoda tanto. Então a sociedade não condena quem comete o crime de calúnia. A sociedade condena quem
é a vítima da calúnia. A sociedade não condena quem é vítima da injúria. A sociedade, ou seja, a sociedade não condena quem injuria, a sociedade condena quem é vítima da calúnia. Sim, a sociedade condena a vítima. É como se fosse condenar uma mulher pelo estupro e dizer que a culpa do estupro foi dela. Ou como condenar uma criança pelo ato de pedofilia de um adulto, dizendo que a criança é culpada pelo ato de pedofilia. Então existe um passuque em Yeshayahu que diz o seguinte: ai daquele que chama o mal de bem e o bem de mal, a escuridão de luz e a luz de escuridão, o doce de amargo e o amargo de doce. Então assim vive a sociedade. Então, não estou exagerando. Por que não estou exagerando? Porque se nos baseamos no nosso livro sagrado, nós temos a grande oportunidade de salvar nossa família da corrupção do gênero humano, da corrupção da humanidade, da corrupção da sociedade, como no tempo de Noé. Sempre dizer para aqueles que nos convidam a fazer para ir a algum canto com eles, como dizia minha mãe, que se junta com porcos, acaba comendo farelo juntamente com eles, acaba comendo lavagem de porcos, quem se junta com porcos. Então, como dizia também meu pai, que me ensinou que ninguém tem amigos, que meu pai sempre foi um homem que era do trabalho para casa e dedicado à família. Então, sigo esse caminho ensinado pelos meus pais e acredito que é esse caminho que devo continuar até o final. E se olho também para o meu Deus, para o que Ele me ensina, bendito seja Ele. Então, se eu olho para o meu Criador, Hakadosh Baruch Hu, então eu tenho que seguir o caminho que eu vejo. Ele condenou a sociedade, mas não condenou a família. Então a família, Deus destacou a família da sociedade. Então família e sociedade não é a mesma coisa, para Deus não. Então se família e sociedade fosse a mesma coisa para Deus, Deus teria também afogado Noé e sua família, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Mas Deus destacou a família da sociedade, condenou a sociedade, mas salvou a família. Se nós vemos então no tempo de Ló, nós vemos que Sodoma e Gomorra estão ali mergulhadas em todo tipo de abominações e aberrações que Deus condena. E Deus manda malachim, e aqueles malachim falam para Avraham, Avinu Avraham. Ele diz: olha, passou do limite, a maldade e as abominações cometidas em Sodoma e Gomorra estão cheirando mal nas narinas de Deus. E Deus vai destruir, vai mandar fogo e enxofre, vai destruir Sodoma e Gomorra. E chegou um momento que Avraham, ele diz: se tiver 10 justos ali naquela cidade, mesmo assim destruirás a cidade com os 10 justos? E Deus disse: não. Até o momento que se procurou 9, não tinha 8, não tinha 7, não tinha nem 5 justos naquela cidade. Só tinha 4 justos: Lot, sua esposa e suas 2 filhas. Chegou o momento que Lot, ele tentou ali salvar mais alguém, porque Lot também foi um Mashiach para nós, porque ele salvou a sua família da destruição em Sodoma e Gomorra. Que chegou o momento que ele procurou mais um justo, não encontrou, e chegou o momento que o Malach, ele diz: escapa por tua vida, para de tentar convencer alguém de seguir o que é certo, de seguir o teu caminho. Para de querer que as pessoas realmente façam o que você faz, se comporte como você se comporta. Escapa por tua vida, senão nem você escapará, nem você e sua família. Então foi o momento em que os malachim de nosso Deus, eles pegaram nas mãos de Lot, sua esposa, suas 2 filhas, e os tiraram de Sodoma e Gomorra, porque eles não respeitaram nem os anjos de Deus. São tão abomináveis que eles queriam praticar ato libidinoso
libidinoso com os anjos de Deus, achando que eram humanos comuns, até que os anjos os feriram com cegueira. E depois que tirou Ló e sua família, choveu fogo e enxofre, aquelas 2 cidades foram carbonizadas. O que resta delas, no momento, o que resta daquelas 2 cidades é o Mar Morto hoje em Israel. E o que nós vemos é que foi ordenado que não olhasse para trás. A mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. O que resta é o Mar Morto lá no atual Israel. Então, foi isso que restou de Sodoma e Gomorra: sal. E o que nós vemos, gente, é que Deus novamente destacou a família da sociedade local. A sociedade mundial foi afogada por Deus no tempo do dilúvio, mas Deus salvou a família, destacou a família dessa sociedade mundial, da época de Noé. E o que nós vemos é que Deus também destacou a família no tempo da sociedade municipal, vamos dizer assim, a cidade local, Sodoma e Gomorra. A sociedade municipal, Deus destacou a família dessa sociedade. Deus condenou a sociedade de Sodoma. Como dizer assim, Deus condenou a sociedade de Cascavel, mas Deus não condenou uma família que servia a Ele, que vivia para Ele. E Deus tirou essa família do meio daquela sociedade podre. E Deus mandou fogo e enxofre e acabou com tudo. Deus condenou a sociedade local daquela época, mas Deus não condenou a família. Então significa que Deus faz diferença entre a família e a sociedade. Quer salvar, gente? Certamente, quer salvar a sua família? Livre ela dessa sociedade, não se misture com essa sociedade sodomita. Eu vou até dizer, está pior do que Sodoma e Gomorra. No tempo de Noé era violência, no tempo de Sodoma e Gomorra, as aberrações sexuais. E agora, na sociedade de hoje, o que nós vemos são as duas juntas: violência e abominação sexual. Não se tem mais respeito por ninguém. E geralmente as pessoas agem com maldade diretamente e outros aplaudem essa maldade. Então são cúmplices, são tão culpados quanto elas, quanto as que cometem diretamente a maldade. Se apoia, se ri da maldade que estão fazendo. Um dia, claro, essas pessoas podem sofrer também com maldades severas. Então hoje estão sorrindo, amanhã podem estar chorando, como diz em Kohelet, no Tanar, quando está escrito que há tempo para tudo debaixo do sol, há tempo de chorar e tempo de sorrir. E às vezes há tempo de sorrir e há tempo de chorar. Então essas pessoas estão rindo, fazem maldade sorrindo, mas um dia podem sofrer maldade chorando, sofrer consequências da maldade com muitas lágrimas. Então, há uma diferença muito grande entre a família e a sociedade que não se mistura. A família e a sociedade são como água e óleo, não se misturam. Não se misturam. Então, que Deus possa iluminar as nossas vidas, que Deus possa estar conosco em todos os momentos. Porque hoje que nós vemos nessas reportagens que eu deixei de assistir, porque até causa irritação, o sujeito fala que sempre é o trabalhador, como se trabalhar fosse suficiente. Tu trabalha, tu arruma um emprego e pronto. Tu pode cometer crime de calúnia, difamação, injúria. Tu está ameaçando alguém, porque também é crime, mas tu pode ameaçar porque tu trabalha. Tu pode cometer crime de incitação à violência contra alguém que faz parte de uma etnia, que faz parte de uma religião da minoria, porque tu trabalha. Então tu pode cometer todos esses crimes. Tu pode trabalhar no supermercado, como já aconteceu comigo, e um produto que valia R$2, a pessoa, o caixa lá, transformou em um valor de R$20. O que acontece no final do expediente é que, se faltar alguma coisa, é descontado do valor do caixa, da pessoa que trabalha no caixa. Mas se passar, é dele, tá bom? Então, se a pessoa trabalha no caixa de um supermercado,
e acaba transformando ali é, um valor de R$ 20 em R$ 2, ou seja, um valor de R$ 2 em 20. Então, até essa moça foi despedida. Então, digamos que não posso nem falar o nome do supermercado, até porque o supermercado ela dispensou essa moça que trabalhava nesse supermercado. Então, o problema não está, digamos assim, no supermercado que tomou a atitude certa. Está errado. Tu trabalha e comete crime. Tu transforma R$ 2 em 20. Tu transforma, por exemplo, R$ 6 em R$ 60, como aconteceu com uma pessoa da minha comunidade que comprou 6 águas sanitárias, que daria R$ 6. Quando olhou, o valor era R$ 60. Então, no final do expediente, se falta um valor, não bate, então é descontado do caixa. A pessoa que trabalha no caixa, se passar, é dele. E de grão em grão a galinha enche o papo, né? Então, essa pessoa da minha comunidade, esse rapaz da minha comunidade procurou os responsáveis, e esse erro foi corrigido, mas foi sem querer querendo, né? Então, o que acontece em posto de combustível dos ditos trabalhadores? Eles trabalham, né? Trabalham, então eles podem colocar somente ar no momento que vai abastecer o carro. É mais ar do que combustível. Você coloca R$ 100, mas na verdade só caiu R$ 70 de combustível, e você acha que seu carro está gastando muito. Na verdade não. Ali na bomba jogaram mais ar do que combustível. E às vezes o combustível está adulterado, mas eles trabalham, né? Como já aconteceu de indivíduos, de a pessoa confiar, sair para loja de conveniência, e a pessoa ali que abastece observar e encher o galão e levar para o carro dele, e a pessoa achar que botou combustível, e na verdade o indivíduo encheu o galão para abastecer o carro dele, né? Então, isso tem acontecido em diversos setores do Brasil. Então, há criminosos de todas as profissões. Então, essa de que alguém que trabalha mas com a mente, que não trabalha no braçal, é marginalizado pela sociedade, e alguém que trabalha no braçal caminha silenciosamente, se escondendo por trás de um trabalho. Trabalhei em uma instituição, em uma indústria de açúcar e álcool, que se vacilasse, sumia um relógio. Se vacilasse, sumia dinheiro da carteira. Não podia vacilar com valores, com uma aliança, tirar a aliança e guardar aqui no armário. Não tivesse cadeado, sumia. Era um meio de trabalhadores, todo mundo ali era trabalhadores. Levantavam o mesmo peso, cumpriam o mesmo horário de trabalho, mas se vacilasse, sumia objetos de valor. E não se sabia quem, e não ficava difícil encontrar quem roubou o pertence de alguém, porque naquela época não tinha câmera. Hoje as empresas têm câmeras. Existe um maior monitoramento nas empresas de hoje. As coisas estão mais modernas. Imagina naquela época, né? Então hoje não é diferente. Se vacilar, já era. Então, por que nós achamos que tanta gente que entra como se fosse aí o Batman, né? Defensor da sociedade? E geralmente quem defende tanta sociedade, quem enche tanto a boca de defensor da sociedade, na verdade, vive do dinheiro dela.
que quem defende muito a sociedade é político, que vive de impostos. Então, tem razão o político defender tanto a sociedade, porque sem ela, nem salário os políticos teriam, né? Então, não adianta o que você comprar, tudo em uma casa, seja cimento, seja tinta, seja cerâmica, seja o que for, um simples pincel, tem ali o imposto. Então, se você construir uma casa, metade você pagou para as empresas de construção, a outra metade você pagou para o governo, né? Você mandou para o governo em forma de impostos para manter o salário dos políticos. E, por incrível que pareça, o que nós vemos é que quando você constrói uma casa, a casa ainda não é sua. Que todos os anos você tem que pagar o dito imposto do imóvel que você mesmo mora. Então, se você paga o aluguel anual da casa que você mora, o IPTU, a casa não é sua, é do governo. Mesmo que foi você que construiu, mesmo que você tenha construído, a casa não é tua, a casa é do governo. Ou, por que não dizer, dos políticos. Não estou falando do servidor público, como policiais, professores, garis, que se não houvesse, viraria um caos, é claro, o país. Estou falando de políticos, que defendem tanto a sociedade, porque vivem do dinheiro dela, né? Mas, na verdade, deveriam estar defendendo a família da corrupção humana. Então, isso é lamentável. Então, o que nós vemos, existe criminosos de todas as profissões. Então, eu não vou aqui falar de criminosos declarados, porque existe um montão de criminosos que se escondem por trás de trabalho, de atividade ilícita, que marginalizam pessoas. E tem pessoas que cresceram, admirando o Batman, mas estão vivendo como se fosse o Coringa. Tem pessoas que cresceram admirando o Batman, mas no momento deveria estar chamado de Arthur. O Arthur, que depois, posteriormente, se transformou no Coringa, né? Por quê? Porque a vida é igual, socialmente é igual a vida dessas pessoas. São marginalizadas. Não importa ter crescido admirando o Batman é o herói da sociedade, e quando cresce, a sua vida vira um inferno, socialmente falando, igual a vida, o inferno que o Arthur ele vivia num filme O Coringa, até ele se transformar no Coringa. O Arthur se transforma no Coringa, e a vida social que ele levou a isso. Então, muitas pessoas têm caído na fraqueza porque não suportam o que estão passando, o que estão sofrendo, porque a sua história não bate com a do Batman. Socialmente falando, a sua história bate com a do Arthur e depois praticamente com a do Coringa. Então, para mim, a sociedade é a maior e a pior facção de todos os tempos e da atualidade. Então, a família se destaca, não se condena a família. E se queremos salvar nossa família, nós temos que separá-la da sociedade, assim como Deus separou a família no tempo de Noé. E assim como Deus separou a família também no tempo de Sodoma e Gomorra. Então, se Deus separou a família e destacou uma coisa da outra, então não é a mesma coisa para Deus. Família e sociedade não é a mesma coisa para Deus. São distintas e são bem diferentes. Então, você pode não concordar comigo, mas, independentemente, é o que eu observo na sociedade de hoje. Então, é o que eu vejo, é o que eu observo na sociedade de hoje. Então, sociedade corrupta. Há milênios atrás, Deus condenou a sociedade. Você acha que milênios depois, Deus está aplaudindo essa sociedade sodomita? Ou seja, essa sociedade abominável? Eu tenho certeza que não. E quem é diferente vira alvo, né? E dizem alguns políticos que ficam dando uma de heróis da sociedade, dizendo que não há vítima da sociedade.
E essas pessoas que não são criminosas, não cometeram crime algum e viraram alvo da sociedade. São excluídas da sociedade, porque são diferentes, porque não seguem o padrão da sociedade, são ofendidas moralmente por essas pessoas, e quando explodem por uma fraqueza e fazem uma besteira na vida, aí a pessoa era psicopata, não prestava. Então, uma pessoa que vive quieta no seu canto, alguém que vive a sua vida sem mexer com ninguém, levando uma vida lícita, é um psicopata, porque não segue o caminho da sociedade. E quem vive incomodado com a vida alheia, caluniando, difamando, injuriando, tudo isso é crime também. Por isso não vou falar de criminoso declarado que fica vendendo entorpecente. Vou falar do criminoso não declarado, que esconde portal de trabalho e fica cometendo crime de injúria, difamação, calúnia, incitação ao ódio, incitação à violência e crime de ódio, além de outros também, que muitas das vezes segue o ódio é tão grande que a pessoa não tem do que condenar essa pessoa. Aí se incomoda com a vida da pessoa que está vivendo uma vida normal, uma vida lícita, uma vida fazendo o que ele faz, muitas das vezes levantando o peso que ele levanta e cumprindo o mesmo horário que ele. Então, como diz o ditado, a arma do covarde é a língua. Né? Então, se fere a honra de alguém, se levanta contra a honra de alguém, se difama porque a manada é grande. E animais fracos seguem a manada, faz parte de manada. Animais fortes têm até a sua família como leão, mas não faz parte de uma manada. Tem a sua família. Então, discordo também dos biólogos que falam que leões são sociais. Leões são sociais. Se leões fossem sociais, faziam parte de uma manada. Você é sua família reservada. E ai de outra família de leão que cruzar o mesmo território. Ali pode ser um duelo de morte entre os dois leões, de duas famílias distintas, Então, que Deus possa iluminar nossas vidas. Então, você é alvo da sociedade, no dia que você explode, você é psicopata. Agora, o caluniador não é psicopata? Fazendo essa maldade de caluniar alguém não é psicopata? Pessoa que faz maldade de injuriar não é psicopata? Pessoa que faz a maldade de difamar não é psicopata? Quem comete crime de incitação à violência não é psicopata? Né? Quem vira aquela torcida organizada até que alguém crie coragem e vá para cima fazer uma maldade física contra uma pessoa porque está sendo incentivada, porque está sendo incitada por outras pessoas que fazem parte de uma torcida organizada para cometer crimes de incitação à violência. Né? Então não é psicopata quem comete crime de ódio contra alguém de uma etnia diferente ou de uma religião diferente da dele. Né? Então essas pessoas não são psicopatas. Psicopata é um sujeito que leva uma vida normal, simplesmente não quer conversa fiada, não quer falar da vida de ninguém, não quer saber de vida pessoal de ninguém, porque não lhe interessa. Tem seus próprios problemas, tem sua vida pessoal e quer cuidar da sua vida. Por que não fazer um curso? Por que não aproveitar intervalos para estudar, para fazer um curso? Cada curso, a gente morre estudando, vive estudando e morre estudando e não sabe de nada ainda. Em vez de enriquecer o conhecimento, o intelecto, em vez de estar com esse rótulo dos europeus e dos americanos, de que o brasileiro tem um nível de inteligência menor do que o do macaco, porque quando os europeus e os americanos dizem que brasileiro tem um QI de 85, ou de 83, e o QI do macaco é 85, está dizendo que o macaco é mais inteligente que o brasileiro, porque só fala besteira, entendeu? Só fala de reto, vagina, órgão genital, e quem quer saber desses assuntos idiotas, com tantos assuntos importantes, cursos para fazer, né, conhecimento para a gente aumentar a nossa sabedoria, porque sabedoria vem de saber. Você se torna sábio quando você procura saber. Quando você sabe muito, você se torna sábio, porque você sabe porque você foi à fonte, você estudou, você pesquisou e você sabe. Você sabe falar uma outra língua,
tá? Porque a pessoa, em vez de estar falando besteira, incomodado com a vida alheia, poderia estar aprendendo a falar uma língua, um novo idioma. Que brasileiro, na verdade, só fala nem o português, muito menos uma outra língua. E quando alguém sabe falar uma língua diferente, a pessoa está ali incomodada porque a pessoa sabe falar uma língua diferente. A pessoa acha que aquela pessoa que sabe falar uma outra língua é metida, está metida não sei o quê, falando outra língua. Fala porque sabe, fala porque pode, porque aprendeu. E se, além de ser um bilíngue, a pessoa se torna um poliglota, além de o português, uma segunda língua, se fala o português, uma segunda, uma terceira língua, ou mais de 3 línguas diferentes, essa pessoa está estudando, essa pessoa não quer saber da vida pessoal de ninguém, tá? E essa pessoa tem tudo para não viver de um salário mínimo, limitado em um saláriozinho mínimo, entendeu? Porque essa pessoa está enriquecendo o seu conhecimento e vai crescer e vai ser alguém na vida. Então, algumas pessoas, porque não se generaliza, não pode dizer que o brasileiro tenha o QI de 83 e que o macaco tem um QI de 85, porque tem brasileiros que se destacam, tem brasileiros que estudam, tem brasileiros que não querem saber da vida alheia de ninguém, sabe? O seu tempo é dedicado a conhecimento, a saber cada vez mais, entendeu? E aprender cada vez mais. Isso é sabedoria. Então, o sábio não é sábio porque é um dom de sabedoria, sabe por quê? Sabe, e sabe porque procura saber. Shalom, Lehi Traot.